Mais que jornalismo econômico, uma consultoria para o seu negócio e para você, pessoa física, também. Eu sou Fátima Tussi e quero a sua companhia para iniciarmos mais um programa. Claro que neste momento se fala muito de desemprego e também em inadimplência. A inadimplência do consumidor no país aumentou 8% em 2008 em comparação com o ano anterior. Este dado é da Serasa e trata esta avaliação como um avanço nos últimos 3 anos, o que é extremamente negativo. A principal causa deste crescimento, claro, foram as dívidas com os bancos, que por sua vez, a gente fala sempre aqui, cobram taxas de juros cada vez mais abusivas. No ano passado, o valor das dívidas com os bancos foi de pouco mais de R$ 1.300. E muitos, além de estarem no vermelho, ainda sofrem por terem aquela história de um nome sujo na praça. A gente tem, porém, que ver que é possível evitar você chegar a este ponto. Para entender todas essas estratégias, como evitar, como limpar o seu nome, nós estamos hoje com a advogada Fernanda Figueiredo Malaguti e com o Carlos Henrique de Almeida, que é assessor econômico da Serasa Experian. Além disso, você vai acompanhar uma reportagem que mostra o pacote da habitação do governo federal. Pacote esse que vai beneficiar quem paga as prestações da casa em dia. Os endividados ficam fora. E também você não pode deixar de enviar as suas perguntas. Anote aí o nosso endereço eletrônico, economianegocios@recordnewstv.com.br. Nós estamos esperando para responder a todas elas com os meus 2 convidados. Super obrigada a ambos. Eu vou começar com um número de inadimplência, que daí aliás, é uma coisa que eu venho discutindo muito tempo com o Serasa, que é fazer o inverso, é um nome limpo. Adoraria encabeçar a minha lista dos nomes positivos, mas tem a lista do SPC, de vocês, daquelas pessoas comprometidas. Na sua opinião, crise vai ampliar isso? A inadimplência tende a aumentar? Qual é a perspectiva? Teremos sim um período aí crítico, pelo menos no primeiro semestre, com inadimplência subindo, isso também por conta daquela sazonalidade que tem no início do ano, com aquelas despesas típicas, né? IPTU, IPVA, matrícula de escolas. Então, teremos sim o consumidor, parte dos consumidores mais endividados, o efeito aí da crise com juros mais altos e aí a questão aí da crise é com crédito mais escasso. Então, teremos sim o primeiro semestre um período mais crítico. Provavelmente o segundo já não será, mas o primeiro semestre sobretudo. Mas também é importante ressaltar o que você acabou de dizer, quer dizer, o comparativo de período, quer dizer, o fato de estar carregando o primeiro semestre, os meses de comprometimento maior da renda do brasileiro. São os meses ali onde o brasileiro faz mais exercício com o orçamento, né? Onde é mais difícil, onde o brasileiro sofre mais. Então temos sim sempre o primeiro semestre mais complicado e agora aí com a crise, com menos crédito também para agravar um pouco mais. Doutor, eu costumo dizer aqui no programa que o ideal seria a gente prevenir do que remediar. Claro que o ideal é um planejamento, o ideal é não comprometer a renda que não entrou, etc. Porém, as pessoas, às vezes, porque não sabem disso, ou não sabem planejar, e outras vezes são pegas de surpresa, não sabem. E aí eu entro com um crediário, eu entro com uma prestação e fico com o meu nome manchado, num cartão de crédito, numa instituição, num banco. Tenho que fazer para resolver esse meu problema? Que, aliás, desculpa, eu já vou aqui citar alguns e-mails que estão chegando, desse do Tiago César Duarte, que gostaria, como eu faço para limpar o meu nome sujo na praça? É pergunta típica. É uma situação bem difícil e que acomete muitos brasileiros, pelas razões que você disse, ou por falta de planejamento, ou porque por um acontecimento, uma surpresa, uma dificuldade. E para resolver esse problema, o consumidor tem que se conscientizar que ele precisa negociar. Então, ele precisa procurar os credores, ele precisa... E essa procura, esse contato com o credor, ele tem que ser cordial, o consumidor precisa agir de boa fé.
ele não pode assumir compromissos que ele saiba que ele não vai cumprir, porque um segundo inadimplemento se torna pior do que o primeiro, porque a confiança, quando a confiança é posta de lado, o credor ele não tem obrigação de fazer o acordo. E se o consumidor não fizer um acordo, não tentar resolver amigavelmente a situação, a solução que ele teria seria uma ação de consignação em pagamento, ele teria que entrar com uma ação em juízo que é muito mais demorada e na qual ele não conseguiria um parcelamento ou uma redução. E que provavelmente vai comprometer mais alguma coisa da renda, seja nas custas processuais normais ou até pagamento do advogado. Se já é difícil negociar com desconto, com parcelamento, imagina pagar em juízo a dívida integral. De uma forma muito profissional, a doutora está falando o que eu falo de uma forma muito corriqueira. Eu falo, vai lá, as pessoas me perguntam, estou com problema, eu falo, vai lá, negocia. Daí as pessoas falam, não, eu fui lá no meu banco não concordou, eu queria o acordo assim, assim, assado. Vocês são uma instituição que nasce na verdade, movida para ajudar os próprios bancos. Você acha que tem essa posição mesmo de inflexibilidade por parte? Estou falando dos bancos, mas também de crediário, de loja, de tudo mais, de uma renegociação? Olha, Fátima, a inadimplência não interessa para ninguém. Quem emprestou espera receber, quem tomou o crédito, o consumidor espera pagar. Então, se tem um fato aí, desemprego, doença em família, é lógico que ele tem que chegar e renegociar. Agora, hoje, renegociação é uma coisa muito comum. Nós temos bancos que já oferecem isso pela internet, renegociar a dívida já pela internet. Então, não é nenhum problema para o cidadão achar que é o final do mundo. Renegociação é o ponto de partida para ter ali a sua vida em ordem. E você me dá até a oportunidade de destacar que o cheque especial é uma das carteiras de crédito que mais cresce no país. Então, isto chama atenção porque ou o brasileiro tem o costume de usar o cheque especial para complementar salário, ou está usando para dívida, para pagar dívida, o que não é uma boa fórmula. Nesse sentido, matemática e financeiramente é a pior fórmula. Exatamente. Porque o custo do cheque especial é maior do que qualquer outro, os juros do cheque especial, do que qualquer outro, provavelmente, juro que ele venha a pagar. É que o consumidor, quando ele fica numa situação difícil, ele começa a correr atrás de recursos disponíveis para pagar o cartão de crédito, o cheque especial está ali disponível. Na conta. Então ele acaba formando uma bola de neve, que não é a intenção dele, mas ele acaba formando. Eu vou aproveitar porque eu já tenho uma pergunta que vem do Rio de Janeiro, vem do Dona Riva do Rio de Janeiro, que ela diz exatamente isso. Sou cliente de um banco, ela cita até o banco aqui, eu vou omitir. Peço para não ter o limite, porque sou uma pessoa de idade e o banco não me retira este limite. Queria ter só o que eu tenho na conta. Isso que ela está me citando, eu já ouvi milhares de vezes, inclusive um limite às vezes alto, que a pessoa vai lá, eu mesma muitas vezes eu não quero, que dá para baixar, até porque às vezes você está consultando um caixa eletrônico, etc., e aparece as coisas. Doutora, nesse sentido, ela tem como? Existe maneiras do banco de coibir? Eu sou cliente, eu é que quero, eu coibir isso? Tem sim, porque é um serviço que ela não solicitou. Está lá disponível a ela, mas a partir do momento que ela diz, eu não quero, isso me prejudica, me atrapalha, eu não estou interessada nesse serviço, o banco deveria sim indisponibilizar. Porque se atrapalha, se não... Veja, ela é cliente do banco. O relacionamento deveria ser mais próximo, né? O relacionamento deveria ser mais... Nesse caso, em não havendo, cabe algum tipo de ação? Em não havendo a concordância normal do banco? Porque é óbvio que o banco faz exatamente... Aí eu não estou perseguindo nenhum setor e nem falando mal de banco. Mas é natural, eu quero te deixar o crédito ali, porque uma hora qualquer você vai usar. É considerado uma prática abusiva. Então, o consumidor, sim, pode entrar com uma ação contra o banco, pedir uma indenização ou uma ação de obrigação de fazer para que ele pare de disponibilizar aquele cheque especial, aquele serviço não solicitado. Tá ótimo. Ele não dá o nome inteiro, mas ele diz que está com um problema, gostaria de limpar o seu nome, pois, na verdade, ele foi
ele está com o nome comprometido porque a empresa dos pais, que ele era sócio, é que está com problema. E que ele era, inclusive, menor de idade quando foi decretada a sociedade. Há como fazer algo a não ser enforcar os pais aqui? A situação é necessário saber se ele era emancipado na época. Provavelmente sim, para ele constar como sócio de uma empresa, ele deveria ser. E, portanto, a dívida é dele. Se ele era sócio da empresa, a dívida é dele e a solução é negociar, é pagar, porque não há como transferir responsabilidades. Então, se a dívida foi contraída pela empresa e ele era sócio da empresa, ele é responsável. Perfeito. A gente não para de ter telespectadores também mais preocupados. A gente citou um caso específico, foi a questão, você provocada por você mesmo, a questão da troca da dívida. Eu estou trocando por cheque. A outra por cartão especial, por cheque especial, na verdade. Outra arma que as pessoas têm usado de uma forma indevida, mas que virou uma bola de neve, é o cartão de crédito. Alguma recomendação específica no caso de cartão de crédito? Como é que vocês têm sentido isso na Serasa? O cartão de crédito, nós fazemos aí o levantamento junto com financeiras, ocupa o segundo lugar no nosso indicador de inadimplência. Primeiro lugar, banco, segundo, cartões de crédito e financeiras. Como os cartões têm aplicado uma política muito agressiva de conquista de clientes, penetração nas classes mais baixas de renda, pega aí realmente o consumidor, que vai respondendo aqueles apelos de marketing, né? Compre em 10 vezes no cartão, fica tudo muito fácil. E o consumidor acaba não tendo aquela disciplina, aquela educação financeira de ver. Se ele financia em 10 vezes, naquele período todo, ele vai ter que fechar os olhos nas datas do comércio, não vai poder comprar, como financiamento de automóvel. Claro. Vai ter que ficar quietinho. E o consumidor responde aos apelos de marketing. Então, precisa tomar muito cuidado. Eu gostaria, Fátima, de só lembrar que nós temos uma inadimplência aí de 8%, mas nós já tivemos inadimplência muito piores em 2001, 2003, 2005. Então, não temos nenhuma situação de pânico. Estamos até historicamente numa situação até confortável. Foi fantástico você citar, porque a gente cita como um aumento, mas o número não traz a história, né? Ele historicamente não é tão grande. Deixa eu só, antes de ir para o pequeno intervalo, te fazer uma pergunta, que isso também vários telespectadores me perguntaram ao longo do tempo, ou me disseram que não conheciam a regra. No cartão de crédito ou na fatura do cartão de crédito normalmente vem o valor total devido e o valor mínimo. As pessoas dizem, eu sei que é uma desinformação, mas que a hora que olham o mínimo, pagam o mínimo. E aí, óbvio que está caindo, incidindo um juro também, o segundo maior, que é o do cartão de crédito. Existe alguma forma, quer dizer, existem regras do atendimento ao consumidor, da proteção ao consumidor, para um esclarecimento maior nesse sentido? O contrato de cartão de crédito é um contrato de adesão. Então, ele é um contrato já pré-pronto. O consumidor não tem condições de negociar com o banco nenhuma taxa. E quando ele pede esse serviço, ele pede o serviço do cartão de crédito, ele recebe o contrato. Então, em tese, ele precisaria se informar e tomar todas as cautelas para não cair no inadimplemento, para não... por desconhecimento para não se enganar a esse ponto. Perfeito. Eu acho que aqui ficaram duas lições nesse primeiro bloco. A gente vai para o intervalo. A primeira lição é: você, de qualquer forma, está endividado, negocia, renegocia, comprometendo a sua palavra, é claro. A segunda, antes de qualquer aceitação de apelo de marketing que é válido, que é normal, se informa, negocia, se informa. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. De volta com Economia e Negócios. Hoje nós estamos conversando sobre um tema muito interessante, que é a inadimplência. Aí eu já tenho duas perguntas aqui de telespectadores. Uma delas eu achei interessantíssima, porque é uma pergunta que todo mundo faz, questão do tempo. Quanto tempo o meu nome fica num cadastro ou fica comprometido? A pergunta é da Janaína Braga. E também um outro telespectador que pergunta: é verdade que são 5 anos o tempo de nome sujo ou nome limpo? Por favor. Sim, são 5 anos. Depois de 5 anos,
nós retiramos a dívida do banco de dados. Mas acho até que a doutora Fernanda pode falar depois o que acontece com a dívida, coisa assim, do Código Civil, se não me engano. De defesa do consumidor. Então, 5 anos nós tiramos o banco de dados. Então, ou seja, se eu contraí uma dívida 2 anos atrás, daqui 3 anos não paguei, fiquei com... Eu fui mal pagador, mas aí é que tá, porque também isso tem o outro lado, né, que é o certo... Fui mal pagador, durante 5 anos eu não consigo fazer nenhum outro crédito, não posso ter conta em banco, é isso, já foi né? punido por 5 anos, porque é uma punição. Uma punição. E daí? O que acontece comigo depois? Mais nada? Então, esses 5 anos, é bom que se esclareça, não é do ingresso do título ou do débito no órgão de proteção ao crédito. É da data do vencimento da dívida. Então, se o credor demorar para pedir a inserção desse crédito, ele não pode ficar mais do que 5 anos da data do vencimento. Certo. E o credor, ele continua tendo um título. Então, o credor continua podendo entrar com uma ação de cobrança, uma ação monitória. Essa dívida não desaparece. O que desaparece é essa penalidade, essa inscrição, essa publicidade que esses órgãos, que a publicação desses órgãos então, acarreta. Seja uma empresa, um banco, alguém que emprestou o dinheiro, ele tem o direito, enquanto emprestador do dinheiro, de continuar cobrando juridicamente. A dívida não morre. A dívida não morre. A dívida não morre. Porém, essa questão de o nome estar num banco de dados como um consumidor que não é bom pagador, em 5 anos que é o sai. que causa mais prejuízo para o consumidor. Só sai do banco de dados se, seja do SPC, seja vocês, se eu quitar. Quer dizer, se eu... E daí quem tem que informar é o credor. Exatamente, né? O único jeito de você regularizar uma dívida é pagando. Ou renegociando, como nós conversamos, ou de qualquer outra forma, pagando à vista, mas não há outra forma de regularizar o seu nome a não ser pagando. Ou seja, as 200 perguntas que a gente tem aqui é como eu limpo o meu nome, resolvendo a tua dívida, seja renegociando, e daí alguma coisa eu tenho que pagar, ou pagando de imediato. É isso, é o único jeito. E é interessante negociar com o credor, se o consumidor não tiver possibilidade de pagar à vista, com desconto, negociar um parcelamento e pedir ao credor que já imediatamente exclua essa negativação, porque aí ele se torna adimplente, ele vai cumprir, ele faz uma renegociação e não é mais devedor. Aliás, né, doutora, a partir do momento que ele assina o termo de uma nova dívida, mesmo não dando nenhum pagamento na hora, que ele não tem dinheiro na hora, pondo novo prazo de pagamento, o nome já tem que sair do banco de dados. O credor tem que avisar a Serasa Experian para tirar o nome do banco de dados. Porque a dívida foi novada, aquele título anterior, ele não subsiste. Agora existe. Passa a existir um novo, como se ele contraísse uma nova dívida.